plasma dentro dele, né? Se você colocar urina, você vai ter densidade urinária, como vocês viram com o Cristiane. Se vocês colocarem o plasma, vocês vão ter a proteína plasmática, que vai ser uma informação adicional e complementar ao hemograma. Então, são essas 3 determinações, que é basicamente a prática de hematologia. Porque o restante, ou é muito especializado e é impossível passar sem um treinamento especializado, como eu falei, que é a microscopia, dá para ter uma ideia, mas é muito específico, ou é automatizado, como vocês estão vendo ali. Pode ser feito manual, mas aí ainda cai dentro de uma especialização muito grande. Então, genericamente, são essas 3 determinações que todo veterinário tem de saber fazer para obter rapidamente uma resposta. Um esfregaço, uma coloração, e a microscopia também, que você já tem treinamento em microscopia, mas é uma microscopia leiga, né? Sem especialização. Então, o esfregaço, o hematócito e a refratometria com proteína plasmática. Algum questionamento? Eu quero passar outro vídeo para dar tempo da turma encher ainda, porque nós só temos 10 alunos. Então, alguém quer mencionar alguma coisa? Ana Carolina, viu o vídeo? Sem comentários, eu compartilho isso com você. Eu não sosseguei enquanto não comprei meu microscópio, e aí você vai comprando um refratômetro. É vontade de morar dentro do laboratório para você ter aquelas ferramentas para obter resultados que te ajudem a monitorar, a diagnosticar, a entender melhor o que está acontecendo com o paciente. Mas dominar isso já é uma grande coisa, o conhecimento. É isso mesmo. Algum comentário a mais? Eu vou passar outro vídeo então, tá bom? Então fique à vontade. Quem ficar tímido pode escrever no chat. Obrigado, Ana. Então, ó, vou passar outro vídeo. Esse vídeo que eu vou passar é de uma veterinária patologista de São Paulo, a Gisele Conte. Tem umas besteirinhas, ela fala muito palavrão, né? Mas o vídeo é ótimo, ele tem um alcance muito grande e é bem o que a gente quer em termos de cuidados pré-analíticos, que vai ser a aula de hoje. Então, por isso eu vou passar para dar tempo da turma ser preenchida. Tá bom? Estão vendo? Vou maximizar. Posso passar? Pode. Oi? Tá, obrigado. O laboratório da Gisele é o CitoLabVet. Ela tem vários vídeos no YouTube. Eu aconselho vocês verem todos, porque ela é muito prática. Quem está dentro do laboratório cansa de falar e falar e falar sobre os erros pré-analíticos. Mas será que o clínico sabe exatamente o que isso quer dizer? Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Sempre que a gente fala em erro pré-analítico, é tudo que antecede o exame no laboratório. Então, antes de chegar lá no laboratório para a gente processar essa amostra, tudo que envolve é fase pré-analítica dos exames. E qualquer erro nele, erro pré-analítico. Na rotina laboratorial, o que a gente mais pega? Hemólise, lipemia, tubo rachado, tubo com a tampa que está frouxa, amostra que não está identificada ou que está identificada errada, volume insuficiente de amostra, esse é bem campeão. Amostra coagulada também compete bem com o primeiro lugar aí dos erros pré-analíticos e falta de armazenamento adequado dessa amostra. Então vamos comentar um pouquinho sobre esses erros principais. Lipemia a gente evita no jejum do paciente. É lógico que nem sempre a gente consegue trabalhar com um animal que esteja em jejum, mas sempre que possível, um exame letivo, alguma coisa que a gente possa fazer esse preparo do paciente anteriormente, é legal pedir jejum alimentar. 8 dos exames que a gente vai solicitar. Jejum hídrico, laboratorialmente falando, a gente não tem necessidade nenhuma. Hemólise, como que a gente vai conseguir evitar? Principalmente na coleta. Então, aquela coleta que a gente fica puxando muito êmbolo porque não está vindo sangue, usou uma seringa de 5 ml para colher 1 ml, uma agulha de calibre maior do que a veia do paciente,
o excesso de refrigeração ou a ausência de refrigeração, a amostra que ficou no sol, não foi refrigerada adequadamente, ou ficou num excesso, chegou a congelar a amostra, a gente também vai ter hemólise. Isso tudo inviabiliza o nosso hemograma e já não serve para nada. Coágulo, como que a gente vai evitar coágulo? Primeiramente fazendo o uso adequado do anticoagulante e homogeneizando a amostra. Tem muita gente que simplesmente colhe e não homogeniza. Se não homogeneizou, a chance de formar coágulo é grande. Então, às vezes, uma coleta que está muito lenta, então aquela veia que está muito fina, está colabando com frequência, isso acaba vindo num fluxo muito devagar e coagula antes de chegar em contato com o EDTA que está na seringa. E acaba formando coágulo. E aí já não serve para mais nada. Tem muito clínico que quer que a gente faça o milagre de retirar o coágulo e ver o que consegue ver. A gente não vê nada. A amostra coagulada é lixo branco, não serve para nada. Então não adianta salvar a amostra que fez coágulo. Fez coágulo, acabou. Joga fora, começa tudo de novo. Então não adianta a gente tentar trabalhar no sistema de deixa eu mandar quem sabe ler alguma coisa. Não lê. Não lê. Então desencana. Coagulou, esquece. Volume insuficiente, outra coisa que a gente ainda não consegue muito milagre. Então não adianta colher meio ml no EDTA e querer solicitar vários bioquímicos, que infelizmente não vai ser possível. Outro ponto que a gente tem que discutir muito, tubo pronto com EDTA. Seguir o volume que ele pede. Então, se é o tubo de meio ml, não adianta colocar mais que meio ml ou menos que meio ml naquele tubo. 2 ml são 2 ml, 4 ml são 4 ml. Todo tubo vem a marcação para isso. Então não adianta nem a gente achar que vai conseguir enganar alguma coisa, porque tem a marcação certinha. Colhe até aquela marcação, tampa e homogeniza da maneira adequada, que aí você está tranquilo, sua amostra vai estar ok. Antes da coleta, já deixa tudo preparado. Então, se você vai colher tubo com EDTA, sem EDTA, com fluoreto, com citrato, o que você precisa trabalhar, já deixa tudo previamente marcado, previamente identificado, nome do paciente, nome do proprietário, se tem algum número de cadastro desse paciente, já deixa tudo bonitinho, com etiqueta, com caneta própria para isso e já identifica. Aí você simplesmente fraciona esse sangue, a hora que você coletou, tampa todo mundo, homogeniza e tá ok. Aí você tem uma amostra adequada para que o seu exame seja o mais fidedigno possível. Vai fazer a coleta, viu, que tá sem o anticoagulante, o tubo tá rachado, aquela tampa não corresponde àquele tubo, para tudo. Ou manda para o laboratório para colher lá, ou volta, pega todos os materiais adequados e refaça essa coleta. Posicionamento do animal para contenção. Muitas vezes a gente quer trabalhar com o proprietário. O proprietário muitas vezes não está disposto e nem emocionalmente preparado para fazer uma contenção adequada. Então é legal você ter um funcionário que seja treinado para isso, um enfermeiro, um auxiliar, um estagiário, alguém que consiga te ajudar da maneira correta. Às vezes a posição do paciente para você fazer uma coleta adequada é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se você tem uma contenção adequada, a sua coleta já está meio caminho andado. A chance de dar certo é muito maior do que quando você tem o proprietário segurando aquele paciente de uma maneira ruim, um ambiente que não está bem iluminado, um local que não está legal. Quem trabalha com atendimento a domicílio sabe que às vezes é assim que funciona. Então, você acaba tendo que colher no quintal escuro com o proprietário que está segurando para jugular e não está esticando aquele pescoço, ou que está segurando, mas não está segurando direito. A hora que você põe a agulha, o animal já puxa. Então, sempre tentar trabalhar da melhor maneira possível. E tudo que depender da gente para que dê certo, a gente tem que fazer. Porque a chance de sucesso nessa coleta é infinitamente maior. Deixo aqui o desafio para você repensar na sua coleta. Olha tudo que pode estar dando errado, onde você pode melhorar e tenta trabalhar isso. Lembrando que se a gente tem uma coleta adequada, o nosso exame é adequado. E o exame, ele é a chave para o diagnóstico. Então a gente precisa de um exame que a gente possa contar com ele, possa saber que aquilo tudo está ok. Porque nem sempre o erro é lá no laboratório, viu, gente? Às vezes o erro foi lá no comecinho, cagou no começo da coleta, não adianta culpar o laboratório que o exame não está legal. Então bota a mão na consciência, vamos trabalhar numa coleta adequada, em busca dessa coleta perfeita, e a patologia clínica está aqui para te ajudar nisso. Vem comigo nessa busca! Tá. Obrigado, Ana.
Ele é muito bom, ela é muito rápida e falou tudo que interessa. Não pode ter coágulo, evitar hemólise, a gente tem que fazer tudo para evitar erro pré-analítico, para não comprometer o potencial que o exame pode, que a amostra pode apresentar na realização do exame. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Ela fala mais besteira, mas eu cortei logo no início, tá bom? É bom também chamar a atenção. Então, nós estamos agora com 16. Cristiane, você está aí? Tô, CH. Você acha que eu começo a aula ou você quer apresentar? Eu acho que você pode começar, sabe por quê, CH? Eu só consigo, nas turmas práticas, ter acesso à minha turma, né? Sim. Mas esse semestre, a gente estava acostumado com o semestre passado, que tinha muito aluno. Esse semestre, na teórica, eu acabei de olhar, porque isso também me chamou a atenção. Sim, a gente só tem 42. Ah, é? Matriculados, Então ontem estava bem. Então ontem, o que aconteceu? A turma, quarta-feira está muito cheio, sim, né? 20 e quinta vai ser menos, é o que eu acho. É perfeito, então. Porque eu olhei aqui, a minha turma de quinta tem 11 alunos. Eu não sei quantos alunos você tem e nem quantos ficou na outra turma que o Fabrício vai ganhar no sistema, né? Mas eu imagino que seja isso. Tá bom, a gente pode ver isso. Porque semestre passado a gente, né, ficou naquele... Acho que é o primeiro semestre remoto que a gente tem menos aluno, né? Assim. Muito bom. Então, eu vou começar, gente. Justamente uma apresentação da hematologia e chamando a atenção, justamente que semana que vem, já que vocês vão ter prova de urinálise, eu vou começar bem light sobre erros pré-analíticos e apresentar as partes do hemograma, chamando a atenção que eu vou precisar envolvimento de vocês, porque tem muita terminologia própria. Então, são nomes, eu vou fazer até um glossário próprio para vocês buscarem o significado dos termos. Então, tá bom, vamos começar. Espera aí. Só um instantinho. Engraçado, parece que uma janela fechou. Pronto, abriu. Agora vai. Pronto. Estou compartilhando, está carregando. Ok? Vou de novo. Vocês estão vendo? Ah, que ótimo. Tá bom. Então, eu vou... Aqui não deu muito certo, mas eu vou passar assim mesmo. Então, conheço o laboratório de patologia clínica, erros pré-analíticos passa. Bom, vocês estão vendo, né? Então, exames laboratoriais. Estão vendo a tela? Alô? Então, esses resultados, como a Gisele... Não. Os arquivos? Está só na pasta. Eu vou tentar... Tá, eu vou tentar minimizar, então. Entendi a pasta. Então, vou abrir tudo de novo. Na dúvida, né? Pronto. Agora,
Vou compartilhar. Apresentar agora uma janela. Agora sim, acho que agora vai. Partilhar. Estão vendo? Ótimo. Então tá. A minha dúvida é se vocês estão vendo a apresentação. Exames laboratoriais. Então, os resultados eles têm que ser fidedignos, confiáveis. Então, por isso, já começa com cuidados nessa primeira fase, que é pré-analítica, que é tudo que antecede o exame. Envolve a indicação, o acondicionamento, a coleta em si, o transporte, o cuidado de identificação, porque a análise é óbvio que foge do controle de vocês, porque vai do laboratório e vai envolver a questão de ISO, de boa prática de laboratório, etc. E um princípio básico, que você recebe de resultado tem que ser interpretado o mais próximo possível daquele tempo de amostragem, porque foi como uma foto que você tirou, fica parado naquele tempo. O hemograma, um mês depois, tem pouca valia, só vale para histórico médico, assim como qualquer outro resultado. Então, eu falei em hemograma porque é o exame básico de sangue. A gente pode falar hemograma, complementos e alterações, doenças hematológicas que a gente vai ver aqui na hematologia. O hemograma ele é indicado para iniciar uma avaliação laboratorial. É um exame de triagem. Por quê? Porque ele é uma amostra sistêmica. Vocês viram urinálise com Cristiane. Quando a gente colhe uma amostra de urina, a gente está focando basicamente no sistema urinário, né? Agora, o sangue, ele é sistêmico, ele percorre todo o organismo, ele recebe várias influências. É óbvio que é um exame que é quantitativo e morfológico, e que vai avaliar a quantidade de células, de eritrócitos, de leucócitos, de plaquetas, a morfologia, alterações morfológicas nessas células, e tem diretamente a ver com a função dessas células. Oxigenação em relação a eritrócitos, sistema fagocítico e imune em relação a leucócitos, e uma parte hemostática, hemostasia em relação a plaquetas. Mas ele recebe influências de todo o organismo, é usado para monitorar esse estado orgânico, porque é uma amostra sistêmica. Então, ele é basicamente um exame de check-up, de monitoramento e, eventualmente, para diagnóstico, tá? A maioria dos exames dos hemogramas, eles são inconclusivos e alguns permitem diagnóstico. Tá? E, conclusivamente, esse diagnóstico ele se limita a hematozoário e leucemia, conclusivamente. O resto é especulativo, é conjectura. Pouco, mais ou menos, ou muito provável, mas fica na especulação. De definitivo, a gente só faz exame pelo hemograma de leucemia e de hematozoário. O resto são especulações que não podem ser descartadas, porque elas corroboram, elas afastam uma hipótese clínica ou simplesmente monitoram um estado geral dentro de uma doença. Então, sempre vai ter hemograma. Então, mais um motivo para você aprender a interpretar ele. Na série vermelha, o foco é mais na diminuição das quantidades de eritrócitos, que são anemias. Diminui eritrócito, diminui hemoglobina e diminui o hematócrito. Isso diagnostica laboratorialmente anemia. E o hemograma, na série vermelha, o eritrograma, vai caracterizar e diferenciar anemias. O oposto das anemias são as policitemias. É quando existe um aumento dessas determinações. Qualquer dúvida, vocês estão aí me ouvindo? Sim, professor. Vamos combinar uma coisa? Me atropela, tá? Me interrompe. Fica à vontade, porque eu vou gostar muito, tá bom? Na série branca,
o chamado leucograma, que é a parte do hemograma que vai avaliar quantitativamente, morfologicamente, os tipos de leucócitos, no geral, e especificamente cada um dos 5 tipos, né? Você pode caracterizar infecções por conta das respostas neutrofílicas, que neutrófilo é bactericida. Você pode caracterizar hipersensibilidade imediata ao tipo 1, alergias, parasitismo por reumintos que fazem ciclo tecidual, que vai dar eosinofilia, basofilia, doença crônica, estimulação antigênica, que vai dar linfocitose, e tudo isso, quantitativamente, pelo aumento, pela demanda, pela mobilização maior do tipo celular envolvido, responsável pela resposta, né? E por alterações morfológicas associadas. Por exemplo, nas infecções que envolvem respostas neutrofílicas, eu posso ter neutrófilos sob efeito morfológico de toxemia bacteriana. No caso de doença crônica, eu posso ter linfócitos ativados a plasmócitos na circulação. Então, a gente sempre vai associar o laudo quantitativo, a alteração quantitativa, com a alteração de microscopia. E isso máquina não faz. E não se esqueçam das plaquetas, que originariamente não fazia parte do hemograma, mas por conta da erliquiose, houve uma pressão muito grande. E a automação também, os contadores eletrônicos são o melhor método para se contar plaquetas, né? Então, eu preciso de plaquetometria por 2 motivos básicos. Primeiro, na espécie canina, que é a trombocitopenia, penia diminuição. Trombócito significa plaquetas, né? A plaquetopenia ou trombocitopenia pode ser utilizada como uma pista para a erliquiose. Entra no diagnóstico diferencial. Tá? Não estou dizendo que sempre é, mas é elencado no diagnóstico diferencial. E eu preciso de plaquetas no pré-operatório, para liberar um animal para um pré-operatório. Assim como eu também preciso de um eritrograma em quantidades razoáveis, né? Um hematócrito razoável, uma hemoglobina razoável, né? E aí nós temos esse círculo, né? Esse ciclo aí de fase pré-analítica entrando na fase do laboratório e a fase pós-analítica. Como eu falei, a pré-analítica é tudo que antecede a análise, é de responsável pelo veterinário. Já começa na indicação para amostragem. No caso do hemograma, qualquer coisa é indicação. Até check-up, porque, como eu falei, é um exame de triagem laboratorial. Nunca vai faltar, tá bom? E a amostragem, aqueles cuidados que a gente vai destacar com material adequado, na apresentação de uma boa veia, numa coleta adequada e numa condição do paciente também adequado, e você com EPIs, né? Sem ficar bem na foto, né? No caso, né? Luva e tudo mais. O acondicionamento em tubos que o laboratório normalmente dá. Para o hemograma é um tubo de EDTA. A conservação, refrigeração e a viabilidade por 24 horas e o transporte, como em tubo, geralmente é feito em estante e em isolante térmico, isopor ou bolsa térmica. Aí entra a fase número 2, que é a fase de análise, com boas práticas de laboratório, com controle de ISO, e a fase pós-analítica, que é a terceira e última fase, que é de interpretação, que está toda fundamentada, baseada nessa fase pré-analítica e analítica, para você ter um resultado confiável. Então, a interpretação dos resultados ela deve ser correta. Como eu falei, conclusivamente o hemograma, basicamente só dá diagnóstico de hematozoário e leucemia. Mas, em termos de conjecturas, as conjecturas ou especulações, elas têm de ser corretas, razoáveis, argumentadas e sempre filtradas pelo estado clínico do animal. A clínica é soberana na hora de interpretar o exame. E mesmo porque na hora de você elencar as possibilidades de interpretação, se você não fizer o filtro clínico, você fica com muitas possibilidades e fica perdido, fica inconclusivo. Então, para uma interpretação correta, sempre interpretar cada resultado pela
clínica, tá? Pela condição do animal, e nunca incorretamente. E quanto mais fundamentado você tiver, quanto mais informação de clínica e de patologia clínica, da parte teórica, que vocês vão ter de estudar sincronamente, vocês vão ampliar essa interpretação. É lógico que vão ter conjecturas mais razoáveis, menos razoáveis, que vão sendo eliminadas, é um processo, e tem coisas que vocês não vão saber explicar, então vai ficar deixado de lado, vai ficar no stand-by, tá? Para vir a ser aproveitado em sequenciamento de exames para esclarecer. Principalmente resultados marginais, resultados bem próximos, alterações bem próximas do normal, tá? Então, essa interpretação tem que ser correta e abrangente, tá? Com pesos adequados para cada parâmetro. Você sabe que uma interpretação mais segura é dizer o quanto que está alterado. Se está alterado discretamente, moderadamente ou intensamente. Isso vale para qualquer resultado de laboratório. Bioquímica, hematologia, urinálise. E isso eu vou treinar muito com vocês. E dentro de cada parâmetro, ver a confiabilidade desses parâmetros. Então, a questão do diagnóstico está em interrogação, porque nem sempre tem o diagnóstico, é eventual realmente, tá? É episódico, mas pelo menos você cria uma suspeita clínica que o exame vai corroborar, vai reforçar, ou pode te afastar completamente, sabe? Eu estou achando que aquele animal está com sinomose e linfócito está alto, isso me afasta. Que é difícil você ver sinomose com linfócito com valores elevados. Sinomose é imunossupressora e estressante. Então, normalmente é linfopenia que a gente observa. A maioria dos exames, como eu falei, são inconclusivos, mas pelo menos monitoram o caso clínico. Então, as indicações, check-up, rotina geral, porque é uma amostra sistêmica. Então, qualquer coisa é indicação para o hemograma. Mas como são 3 linhagens celulares, eritrocitária, leucocitária e plaquetária, tem indicações de manifestações clínicas que são inerentes a possíveis alterações nessas partes do exame. Então, no eritrograma, ou na série vermelha, o eritrócito é responsável por oxigenação, aqui vocês estão vendo esse caprino com mucosa pálida, eu estou esperando um hematócrito baixo, uma hemoglobina baixa, uma contagem de hemácias baixas e uma caracterização melhor da causa dessa anemia. Eu também posso ter, em função do paciente anêmico, a diminuição de performance, um cansaço de esforço, icterícia, se envolver crise hemolítica, porque na destruição exagerada de eritrócitos superproduz bilirrubina e ela se acumula no organismo, dando a icterícia, a coloração amarelada de pele e mucosa, e é um exame pré-operatório, junto com a plaqueta, porque eu preciso de uma boa oxigenação. Então, são indicações próprias do hemograma, tá? Do hemograma, do eritrograma, da série vermelha. Já do leucograma, eu crio uma expectativa muito grande de resultados em relação à série branca do hemograma, sistema fagocítico imune, quando o animal, como por exemplo nessa vulva, está apresentando secreção purulenta, corrimento purulento. Pus significa piócito. Piócito veio de neutrófilo. Então, provavelmente está recrutando uma resposta neutrofílica, inflamatória. Assim como eu posso ter também linfadenomegalia reativa, regional a um foco inflamatório, e febre, que é um sinal inespecífico, mas geralmente associado à inflamação. E para plaquetas, eu costumo observar a relação à fragilidade capilar, porque a função das plaquetas é reforço da parede capilar. Então, quando eu tenho petequias e epistaxe, petequias são hemorragias pontiformes, superficiais, então na pele, nas mucosas, nos órgãos internos eu dependo de necrópsia para ver. E elas vão se juntando, formando equimoses, sufusões, e o quadro de mancha geral chama-se púrpura, que no caso é trombocitopênica. E eu posso ter epistaxe, que é sangramento nasal, pela fragilidade capilar. A função da plaqueta
básica é reforçar a parede de capilar, tá bom? O número normal de plaquetas está em torno de 170, 200 mil, dependendo do autor. Nem toda diminuição de plaqueta, trombocitopenia, dá fragilidade capilar. Por exemplo, 100 mil, 80 mil, isso não dá manifestação clínica. Mas trombocitopenias intensas vão gerar esse quadro de hemorragia espontânea por fragilidade capilar. A pressão sanguínea do capilar arterial para o capilar venoso não aguenta. Então, o capilar rebenta, fenestra. E aí você tem a hemorragia, que é a saída do sangue do vaso. Então, por isso que são vasos superficiais. E antes que alguém fale, a função da plaqueta também é na coagulação, mas é uma função secundária, tá? Porque quem faz a coagulação são os fatores da coagulação. As plaquetas, elas aceleram, ajudam, interagem. Qualquer dúvida, interrompa. E, gente, é uma amostra sistêmica. E, como eu falei, a maioria dos resultados são inconclusivos. Por quê? Porque tem variações no resultado por N fatores. E sempre atentar para você ter resultados que têm de ser comparados com valores normais da espécie. Tá? Gato não é um cachorro pequeno, caprino não é um bovino pequeno. Então, tem de ter a espécie. Nos mamíferos, o sexo influencia muito, porque as fêmeas têm um número menor de eritrócitos, estrógenos diminui a resposta eritropoética. A idade faz variar muito os valores normais e até a raça e o local. E as condições de doença e as condições de estado fisiológico. Então, deve-se evitar a excitação física, porque ela redistribui células na circulação, ela inclusive mobiliza células que são retidas no baço, como eritrócitos e plaquetas. O estado fisiológico, principalmente gestação e hidratação. A gestação acumula água, a hidratação, no caso da desidratação, é uma perda de água do organismo, ela concentra o sangue, então vai gerar alterações, principalmente no eritrograma, tá? Basicamente no eritrograma. E o estado nutricional, porque para formar células, principalmente eritrócitos, eu preciso de uma demanda de nutrientes grandes. Daí as anemias nutricionais. O jejum ou alimentação influencia o tipo de alimentação. Então, vocês vão ver que é recomendado para carnívoros e suínos fazer jejum, porque senão eu vou ter uma amostra com potencial de gordura no sangue. E isso interfere principalmente a bioquímica, mas a hematologia também. E porque há uma tendência de fluxo circulatório para o trato digestivo. Vocês devem estar lembrados que não é recomendado fazer exercício após uma alimentação, né? E nem tomar choque térmico, essas coisas, porque é uma redistribuição vascular forçada aí no caso. Os medicamentos têm de ser avisados, principalmente os anestésicos e corticoides. Esses daí, eles mexem muito com os resultados hematológicos. Então, deve estar informado, ele está recebendo corticoide, ele recebeu um sedativo ou um analgésico. Isso tem de ser considerado. E vamos ver se acontece a mesma polêmica de ontem em relação a felinos. Lancei o desafio para vocês. E até ambiente. Você coloca um gato na internação ou vai tirar ele da caixa, dependendo da contenção, quanto mais experiente o veterinário, menos estresse ele submete ao animal. Então, cativeiro. Inclusive, gato para até de urinar e de comer. E são erros que têm que ser considerados. Não são erros, basicamente. São interferências que nem sempre podem ser evitadas. Elas podem ser mitigadas ou atenuadas. E, principalmente, sempre consideradas. Então, quanto à amostragem. Se possível, tá? Se não tiver jeito, você deixa com excitação física ou faz a sedação, no caso de selvagens, tá? E porque a adrenalina e a contração muscular pode alterar o hemograma. Ela redistribui principalmente leucócitos e faz contração esplênica, alterando eritrócitos e plaquetas. O esfregaço, se possível, geralmente não é feito. Por quê?
o anticoagulante ele não altera significativamente a morfologia celular. Deve ser feito sem anticoagulante, como a gente viu ali no vídeo do LabVet, aquele sangue era recém-colhido. O jejum de 8 a 12 horas, se possível, em carnívoros suínos que têm digestão química, porque herbívoros, a digestão fermentativa é impossível fazer jejum, por conta da redistribuição vascular. Você tem uma leucocitose pós-prandial, e mesmo porque a lipemia altera algumas determinações, principalmente da bioquímica. Porque normalmente você pede um painel de exames, e esse painel geralmente é o hematológico e o bioquímico, e eventualmente a urinálise. Porque com o sangue você viabiliza, e o sangue basta o animal estar vivo, você viabiliza a hematologia e a bioquímica, ok? E aí vamos seguindo. Os tranquilizantes, se possível, eles vão ter um efeito contrário da excitação física, então esse relaxamento vascular ele tende a diminuir o número de algumas células, principalmente leucócitos, tá? E principalmente isso, escolha uma boa veia, evite introduções sucessivas da agulha na veia, porque você vai perder plaquetas no mínimo. E se fizer coágulo, você perdeu toda a amostra. Então, a escolha da forma de como você vai fazer a amostragem do sangue depende da espécie, do volume de sangue que você deseja. Aí você vai escolher um vaso maior, como a jugular, ou um vaso menor, como uma femoral num gato, que está na face interna da coxa. O tamanho do animal, grandes animais, você colhe até pelo sistema vácuo, porque tem grandes veias, a jugular é o sítio de eleição, e condições físicas, porque desidratado, ele está hipotenso, às vezes ficam colabadas e sem pressão. E o material adequado, você não vai usar uma seringa de 20 ml para puxar um sangue de uma veiazinha de um gato. E até a preferência do profissional que faz as coletas, principalmente em selvagens. Aí está ilustrado em primata, em peixe, e uma amostra ruim, mostrando coágulo, inviável, tá? E uma amostra boa, relativamente boa, né? Porque esse tubo era para estar preenchido pelo menos 4 ml. Mas manter os princípios básicos de viabilidade. E aí eu destaco, principalmente para cães, porque não me venha com hemograma de cães sem plaquetas, porque é importante para uma especulação, uma conjectura de erliquiose, né? Eu preciso de uma amostragem bem adequada para a plaquetometria. Aqui vocês estão vendo a parte do esfregaço, tem 4 plaquetas bem soltinhas. Elas não estão ativadas e não se agregaram por isso. Então é importante colher adequadamente, porque plaqueta é muito instável. Ela se ativa e agrega facilmente. Então, escolher uma boa veia e fácil, bem apresentada, ok? Na maioria das vezes você não faz tricotomia, porque é apenas uma punção para uma amostra, mas às vezes é necessária para evidenciar uma boa veia, para ela ficar bem ressaltada pelo garrote. Então, uma boa veia apresentada é a chance de você não perder ela na hora de introduzir a agulha. E você colhendo bem, você vai evitar a ativação e agregação plaquetária. O material ele tem que ser estéreo, ele tem que ser, pode ser de metal, mas tem que ser siliconizado. Então, a agulha é de metal, mas é descartável, é estéreo, é siliconizada. Nunca deve usar vidro ou metal, reaproveitar frasco de pentabiótica, essas coisas para colher o sangue, porque isso vai sequestrar a plaqueta para a parede do vidro, porque vidro e metal ativa e agrega a plaqueta. O sangue não coagula, o anticoagulante não deixa, mas a plaqueta está perdida e não vai ser contada. Eu vou mostrar por quê. Estabiliza o tubo no transporte, porque o movimento, a agitação do transporte instabiliza, ativa e agrega plaquetas, como está colocado aqui. E se o resultado tiver trombocitopenia e principalmente for rencão, tem gato, joga toalha. Gato, isso é muito frequente, normalmente é o que acontece, mas a gente faz a mesma coisa que está escrito aqui no último item. A gente pega e monitora via esfregaço hematológico, ou pede para o laboratorista observar no esfregaço
se aquelas plaquetas elas perderam a individualização e estão amontoadas, agregadas. Isso faz com que o aparelho não conte. Ele não conta nem para plaqueta grande, que é uma das causas de erro em gato, macroplaquetas não são contadas, que dirá um agregado plaquetário. Isso gera uma pseudo-resultado, uma pseudo-trombocitopenia, diminuição, que é frequente em gatos, tá bom? A maioria dos gatos tem a contagem precisa. E aqui fica um comentário. A amostra, que é toda cuidada para que a contagem de plaquetas seja feita adequadamente, conforme tem essas recomendações, ela serve para o hemograma. Agora, nem sempre o que serviu para o hemograma vai ter plaquetas adequadas. O sangue pode servir para o hemograma, estar anticoagulado, não tem coágulo, mas as plaquetas estão agregadas conforme está na microscopia aqui do garoto. Dúvida? Vocês estão aí? Tá. Não me venha com hemograma de cão sem plaqueta, tá? Porque nós vivemos na terra do carrapato e da doença do carrapato. E aí... Carlos Henrique. Oi? Opa, sou eu, Fabrício. Fala. Aproveitando aqui para uma extrapolação, né? Uma dúvida aqui que me surgiu, se você já vivenciou essa experiência. Na medicina humana, eles têm uma coisa de coletar o sangue no citrato e passar nesses contadores automatizados, né? Quando, às vezes, eles têm problema de coagulação parcial da amostra com o EDTA. Você já fez isso na veterinária? Você já observou? Não. Achei super interessante essa informação, porque, de repente, resguarda a contagem de plaquetas, né? Porque, a princípio, o citrato ele não deve ser utilizado para o hemograma por causa da proporção que é necessária para evitar a coagulação, porque ele dilui a amostra. Mas eu acho que isso não interferiria na plaquetometria, não. É mais em relação a eritrócitos. Então, é bem interessante esse macete. E aí, assim, eles colocam mais ou menos... Isso aí foi uma vez uma dica de um farmacêutico que eu vi. Ele pega a amostra do EDTA. Se ela tiver sido refrigerada, ele tenta trazer ao máximo para uma temperatura mais ambiente ali, né? Um pouco mais aquecida. Aí passa de novo no contador. Porque, assim, né, na área humana, eles quase não olham plaqueta na microscopia. Assim. Se tiver um flag na máquina, aí eles vão lá olhar. E aí depois, se não tiver dado certo com essa questão da temperatura, aí eles usam o tubo do citrato para ver se vai ler. Muito interessante esse macete. Eu também nunca tinha ouvido isso, Fabrício. E se eles fazem na prática mesmo? Sim, na prática. Bom, pelo menos foi um compartilhamento lá desse professor farmacêutico de um curso lá dele que eu fiz. Legal, interessante. É interessante, ainda mais para pacientes que a gente quer monitorar isso. Mas, no nosso caso, o grande controle é o esfregaço. Esse garotinho aqui olhando o esfregaço e vendo se tem ou não agregação plaquetária, e aí tentando contornar essa agregação plaquetária e o resultado comprometido, de repente, usando esses macetes, né? Porque nós tivemos um problema com uma cadela do Marcelinho da anatomia. Ricardinho não queria operar aquela pitbull atarracada com veia difícil. A gente não conseguia colher sangue sem agregar plaqueta. Então, os resultados estavam comprometidos. Por mais que a gente falasse com o Ricardinho, eu não posso operar com plaqueta, ainda mais cirurgia ortopédica. Eu não posso operar com essa plaqueta baixa. Mas, Ricardo, está cheio de plaqueta, só está agregado. Aí é convencimento, né? Nós já tivemos um problema semelhante com a Heloísa em relação à pseudotrombocitopenia em gato. Até a gente convencer a Heloísa que aquilo não tinha significado clínico, que era um erro inerente até da espécie felina, porque tem macroplaqueta, porque agrega plaqueta facilmente, porque o número de plaqueta pode ir a 800 mil, aí no fim ela já desistiu. Porque realmente, se o clínico está perdido e encontra lá 20 mil plaquetas, 10 mil plaquetas, ele quer buscar alguma resposta a partir daquele resultado extremamente alterado, né? Mas não tinha como, não. Mas fica a lembrança aí do citrato. Eu gostei. Vou prosseguir, tá?
Posso? Tá. Então, aqui foi bom o Fabrício falar do citrato, porque é esse tubo de rolha azul claro. Os tubos têm padrões de cores universais. O que nos interessa é esse tubinho aqui de rolha lilás, lavanda ou roxo, tá? Ele tem esse anticoagulante, etileno diamino tetracético, que é um anticoagulante de eleição para o hemograma. Basicamente, desses tubos todos aí, os extremos é que nos interessam. O tubo de EDTA para o hemograma e o tubo de rolha vermelha, que não tem nada, muito mal siliconizado, ou apresenta algumas variações de fabricantes, tipo um gel ativador de coagulação para coagular mais rápido e, na hora de centrifugar, isolar o coágulo do soro. Tá? O verde é para heparina, basicamente para hemogasometria e, eventualmente, para animais selvagens. Fluoreto, para determinar glicemia plasmática, quando você não quer obter soro e quando você não quer usar aquele sistema de bioquímica seca, que é furar dedinho, botar a fita, semelhante à urinálise. E o de citrato. O tubo de citrato é para tempos de coagulação, porque o citrato, quando é colocado em bolsa, é para transfusão de sangue. Quando ele está nesses tubinhos a vácuo, é para fazer tempos de coagulação. E o tempo de coagulação mais importante é o tempo de protrombina. É basicamente uma exploração do raticida, intoxicação por raticida anticoagulante. E sem anticoagulante, é para coagular, retrair o coágulo e liberar o soro para imunologia, para endócrino e principalmente para bioquímica clínica, que é a amostra de eleição. E aí a amostragem, como eu falei, em animais de médio, grande porte, e em humanos também, né? Você usa esse adaptador, essa agulha de 2 pontas, acopla a agulha no adaptador e usa esses tubos a vácuo. Esses tubos a vácuo são disponibilizados para amostragem em seringa também, para pets, animais de pequeno porte. Só que quando você colher, a maioria das vezes não dá para colher a vácuo, muito mal se der na jugular, né? Mas então você usa muito seringa e agulha. O cuidado é que você, antes de transferir o sangue colhido na seringa para o tubo, você desacople, tira a rolha do tubo, não usa o vácuo, por favor, não espete a agulha no tubo. Eu já vi clínico fazer isso. Sujeita o sangue a um trauma mecânico e a hemólise, a destruição e liberação de hemoglobina contaminando a amostra. Então, tira a rolha do tubo, desacopla a agulha e deixa o sangue escorrer lentamente pelas paredes. E, sendo para o hemograma, sendo para a adição misturar com anticoagulante, aqui no caso é EDTA, mas qualquer anticoagulante, faça homogeneização, faça uma inversão lenta, não é um blood shake não, tá? Para misturar bem o anticoagulante. E aí vamos ver um pouquinho dos anticoagulantes, que pode ser dividido em 2 grupos. Os salinos, que atuam no fator 4 da coagulação, que é o cálcio, que atua em várias etapas da cascata. Representante principal é EDTA, é o de eleição para o hemograma. E depois a gente fala do orgânico, que atua lá na protrombina. Então, o EDTA é um anticoagulante de eleição para o hemograma, está representado na tuba de rolha roxa, e ele é anticoagulante de eleição no hemograma. Por quê? Porque ele tem essas 3 características. Ele viabiliza a amostra por 24 horas, ressaltando o princípio básico que quanto mais rápido você entregar a amostra para o laboratório processar, melhor, e se inteirar do horário de processamento do laboratório. E isso é válido principalmente para as plaquetas. As plaquetas, essas 24 horas, elas podem comprometer, facilitar a agregação plaquetária. E o anticoagulante de eleição para o hemograma, não só pela viabilidade de 24 horas, mas ele não dilui significativamente a amostra. A maioria dos laboratórios dá um tubo de 4,5 ml para ser preenchido. E o clínico não preenche tudo a maioria das vezes, porque ele depende de preencher também o tubo de rolha vermelha da bioquímica. Então, ele prefere, com toda razão, preencher mais o tubo de rolha vermelha.
Em média, a gente põe uns 2 ml no tubo que deveria ter 4 ml. O ideal seria, pelo menos, botar 3 ml. O ideal, aliás, o certo é botar 4, 4,5, que o tubo manda. É o que a Gisele falou, não tem negociação, está marcado ali. Ah, mas o tubo é muito grande. Então, você vai mexer com gato, pega um tubo pequeno, um tubo de 2 ml ou de meio ml, que tem, se é só para o hemograma. Mas, felizmente, o EDTA não dilui significativamente a amostra e, mesmo vindo em proporções inadequadas na clínica de pequenos animais, com menos sangue que deveria ter, o exame é feito. Tá? Mas abaixo de 3 ml já começa a dar uma diluiçãozinha. Pouca, mas dá. Mas não significativa. E por que o veterinário não faz esfregaço? Não gosta, não dá trabalho, vai interromper. Na realidade, falta condicionamento. Mas ele não faz porque a gente não exige, não põe o pé no pescoço dele. Porque o EDTA não altera significativamente a morfologia celular dentro do tempo de viabilidade. Mas tira hematozoário, como hemobartonella. Para hematozoário, então, é o caos. Hepatosum se perde. Ou, então, perde toda a estrutura interna. Então, o ideal é o sangue fresco, é fazer o esfregaço sem anticoagulante para eliminar questionamento. E normalmente o EDTA está nesse tubo, mas você pode preparar e pingar em frascos. Isso geralmente é feito para grandes animais e quando falta dinheiro. Normalmente o laboratório dá o tubo e você faz. E quando é uma clínica especializada em animais de pequeno porte, como felinos, o tubo já é adequado em torno de meio ml. Então, é o de eleição, etileno diamino tetracético. E eu estou dando um uso técnico. Ele tem uso terapêutico no tratamento de metais pesados, porque ele é um quelante de metal pesado. Mas é o EDTA sódico, dicálcico, aliás, não é o potássico e nem o sódico. Outros anticoagulantes salinos, o que me interessa não é oxalato e fluoreto, não. Não está destacado, não está em vermelho. Me interessa o citrato, justamente para avaliar o tempo de protrombina, que é o tempo mais visado em veterinária, por causa do raticida anticoagulante. Nós vamos ver isso na hemostasia, né? O tempo de protrombina no tubo de rolha azul claro e em bolsa de transfusão. Citrato é um anticoagulante fisiológico, então ele viabiliza, adicionado com nutrientes, um armazenamento do sangue para transfusão durante 21 dias, em bancos de sangue. É lógico que você vai fazer hemoderivado daquilo. Vai subdividir em várias partes. E o citrato não é utilizado por hemograma, principalmente para eritrócito, porque ele dilui amostras. Mas você vê que tem as exceções que o Fabrício colocou aí, que pode ser um artifício para você retomar uma contagem de plaquetas duvidosa. É bem interessante esse macete que ele deu. Quando a gente tiver um paciente complicado assim, a gente vai fazer isso. E os anticoagulantes orgânicos, ele atuam na protrombina, evitando a formação de trombina lá no final da coagulação. É basicamente heparina. Iridina é de sanguessuga, saliva de morcego, isso tudo tem a ver com terapia antitrombótica para humano, experimental, né? Veneno de botrópico, de jararaca. O fato que a heparina, que é o tubo de rolha verde, ela vai ser utilizada para hemogasometria, para terapia antitrombótica, mas se for utilizado para hemograma, e pode ser utilizado, principalmente para selvagem, tem de fazer o esfregaço sem anticoagulante, porque ela altera a coloração do esfregaço, ok? Tem de fazer o esfregaço com anticoagulante, senão vai ficar tudo azul e você não vai conseguir diferenciar os leucócitos. Ainda mais animais que tiverem hemácias e trombócitos nucleados. Então, a fase pré-analítica envolve alguns tipos de amostras hematológicas. A nossa é sangue edetado, é o de rolha roxa. É o sangue total, integral, anticoagulado, obtido graças pela adição de um anticoagulante. Ok? O nosso sangue é edetado. E com esse sangue, você pode decantar, ou melhor, centrifugar, e obter o plasma. Plasma, eu posso fazer uma análise de proteína plasmática e complementar o hemograma. Geralmente, a gente usa também o plasma edetado para isso.
se colheu com citrato, citratado, com heparina, heparinizado. Sangue capilar é uma amostra que me interessa. É a punção de um leito capilar. O que é um leito capilar? Quando você rompe pequenos vasos indistintamente. Então, capilar arterial, sangue arterial. Capilar venoso, sangue venoso, misturados com fluido intersticial. É muito utilizado para preencher aqueles tubinhos capilares, para fazer um hematócrito rápido, para fazer uma triagem de transfusão, ou de doador para transfusão, ou para pesquisa de hematozoários, sabe? Ponta de orelha, punção digital em humanos. E aí, aquele tubinho centrifugado, aquele tubinho de sangue anticoagulado, centrifugado, ele vai separar as partes do sangue e vai fazer o que a gente chama volume globular ou hematócrito. E aí nós temos essa capa leucocitária, que é uma zona intermediária entre plasma e eritrócitos. É por isso que esse leucócito é chamado glóbulo branco, porque ali amontoado, compactado, ele é branquinho. E leucócitos e plaquetas, que é formado aquilo. E se você quebrar o tubo naquela área e fizer o esfregaço daquela parte em especial, você vai ter um esfregaço de concentrado de leucócitos, que é muito utilizado para pesquisa de hematozoários de leucócitos, principalmente Ehrlichia. Então, é muito utilizado como artifício. O sangue coagulado é para se obter o quê? Soro. E o soro não é o alvo dessa parte da patologia clínica, porque ele vai ser utilizado em bioquímica clínica, é a amostra de eleição, imunodiagnóstico mais elaborado e endocrinológico, ou seja, hormônios, principalmente hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo. E aí vocês veem, cada tubo tem a sua marcação adequada. Esse aqui é um tubo de 4,5 ml, esse aqui é de 2 ml, e esse aqui é de 0,5 ml, que é mais para sala de felinos. Com 250 microlitros, ou seja, com 1/4 de 1 ml, você faz um hemograma. Tá? E o jejum. Detalhe, a maioria dos veterinários recebe esse tubo grande e não obedece, né? A maioria dos veterinários também não manda o cachorro para casa porque não está em jejum. Se tiver lipemia, depois avalia. E a maioria dos veterinários também não faz o esfregaço sem anticoagulante. Por quê? DTA segura tudo isso, que está no nosso tubinho de rolha roxa. E DTA não altera significativamente a morfologia, por isso o veterinário não faz esfregaço. E DTA não altera não dilui significativamente a amostra, por isso o veterinário ele enche parcialmente um tubo que era para ter 4 ml, 3 ml, 2 ml ou 0,5 ml. Tá? O 0,5 ml seria o mais indicado. E nunca também desproporcionar no sentido de mais, porque se você ultrapassar a capacidade do anticoagulante, vai coagular. E coagulou, perdeu tudo. Então, fazendo uma revisão rápida, anticoagulante, EDTA, de eleição do hemograma, sangue edetado, por causa da viabilidade de 24 horas, por causa não diluir significativamente a amostra e não alterar significativamente a morfologia. Isso facilita muito, salva o clínico. E acondicionamento, isolante térmico para manter a temperatura de refrigeração. Por favor, gelo reciclável, nunca gelo de geladeira. É horrível você pegar amostras de laboratório boiando em água. Vacina também. Isso é coisa de veterinário de grandes animais na vacinação de febre aftosa, que é um improviso, tá? E é válido, porque lá só troca agulha quando entorta ou quando entope. Então, o gelo reciclável. E evitar o contato direto na amostra para não congelar, porque refrigeração é 4 graus, tá? Não é congelamento, não. Congelamento destrói a amostra porque forma cristais. E estabilizado em instante, para não ficar agitando e não haver agregação plaquetária. Identificar é o básico. E se você está numa clínica organizada, que tem um programa informatizado, ela já gera um prontuário com todos os informes, mas não vai ter a queixa clínica. Depende do veterinário. E isso é uma interação muito saudável e boa com o laboratório clínico. Porque é horrível você receber uma amostra sem saber por que está recebendo a amostra. Você vai descobrir depois, por causa das alterações, né? Suspeitar pelo menos, né?
E depois vem o veterinário, que não enviou nenhuma queixa clínica, te perguntar o que significa isso e o que eu faço agora. Dá vontade de perguntar para ele, por que você não preencheu a queixa clínica? A gente exige isso do hospital de pequenos. Estabiliza em instante no transporte, considera que tempo de amostragem não é a mesma coisa, que o tempo de viabilidade começa no tempo de amostragem. E esse tempo de viabilidade não é quando você entrega o sangue na recepção, é a partir do processamento. Então, se intera com o laboratório quando que ele começa o processamento. Porque se começar a partir de 1h da tarde e você chegar lá às 2 horas da tarde, é só no dia seguinte que vai ser processado sua amostra. Quando o laboratório tem consciência, ele faz algumas determinações que são mais urgentes e mais sujeitas a alterações. Esfregaço e hematócrito. Porque o resto dá para aguentar o dia seguinte. Mas nem todo laboratório tem esse cuidado, não, hein? Você imagina você recebendo 30, 50 amostras num dia. Nem todo laboratório vai ter esse cuidado. Então, se intera. Tá? Na recepção, confere dados para não haver perda de exame, ver se está preenchido, letra legível, que é um inferno pegar. Olha que eu sou professor, nós somos professores, e é muito difícil, às vezes, interpretar uma letra. E o laboratório veterinário é um laboratório interativo. O que significa isso? O que eu peço agora? Você vai ter sempre uma condição de conhecimento clínico para interagir com o clínico. E vice-versa, traz o clínico para o laboratório para ele te entender também o que é necessário, principalmente na parte que compete a ele, que é a parte pré-analítica. Gente, algum comprometimento e até inviabilização, não dá para fazer nada com essa amostra, acontece. Lipemia é um desses motivos. É uma amostra que se apresenta o quê? Turva, esbranquiçada e às vezes até um sobrenadante branco. Geralmente é porque o veterinário não obrigou o paciente a fazer jejum. Ah, está dando lipemia, não está dando, então vamos fazer jejum. Continua a lipemia. Bom, avalie se tem uma lipidopatia, um hiperradreno, um hipotiroidismo, um diabetes. São doenças que estão envolvidas com hiperlipidemia patológica e não pós-prandial, de refeição. Mas o campeão de comprometimento de amostra é hemólise, porque sangue de cão hemoliza muito facilmente, tá? E a hemólise se caracteriza por um plasma contaminado com hemoglobina, rosa ou vermelho. E a hemólise geralmente é técnica, é in vitro, não é de doença orgânica, não é de crise hemolítica intravascular, imunomediada, parasitária, oxidativa. É hemólise que o veterinário fez muita pressão na agulha, ficou perdendo a veia, jogou o sangue de qualquer jeito, deixou o sangue naquela temperatura excessiva. São hemólise técnica, que a gente aceita até um certo grau, mas depois de outro grau compromete todas as determinações. E aqui eu não vou nem falar de coágulo. Qualquer coágulo inviabiliza a amostra, mesmo porque aquele aparelho de contagem eletrônica é caríssimo, é acima de R$50 mil, e um coágulo entupindo a agulha dele é um caos. A gente nem aproveita, descarta a amostra, tá bom? Cada exame, urinálise, hematologia, bioquímica, endócrino, imunodiagnóstico, até o apoio clínico de imagem é como se fosse um super-herói. E ele tem potenciais e tem limitações. Então, o hemograma, vocês têm que ver dentro de cada exame, primeiro, o que cada exame tem como potencial. Hemograma, caracterizar anemias, avaliar a infecção, hipersensibilidade, avaliar a hemostasia e ver o estado geral como triagem do paciente, monitorando o paciente. Bioquímica de perfil hepático, fígado, avaliar fígado. Urinálise, sistema urinário e um pouquinho a mais. Mas dentro de cada exame tem um conjunto de determinações, umas com mais, outras com menos confiabilidade e com possibilidade de interpretação, de conjecturas de interpretação maiores ou menores. Meu papel está em mostrar
essas determinações dentro do hemograma e a confiabilidade de cada uma delas. Ou seja, um índice médio eritrocitário é diferente de um hematócrito, em termos de confiança. Mas isso é a próxima parte. Dúvida? Dúvida? Ah, vocês entenderam? O vídeo da Gisele foi melhor, eu reconheço, tá? Agora eu vou passar outro compartilhamento para vocês. Mas se quiserem interromper, eu adorei a interrupção do Fabrício, só que tem cuidado, né? O Fabrício é professor, então ele foi profundo, vocês não precisam acompanhar ele, não. Quando a discussão ficar entre a gente, vocês ficam... só. Agora, a última parte da aula é para mostrar a vocês as ferramentas que a gente vai utilizar, sabe? Que é o hemograma. Mostrar dentro do exame, eu já mostrei mais ou menos o potencial, o que as determinações têm em termos de confiabilidade. Então, vamos ver isso agora. Vocês estão vendo? Entendendo tecnicamente, e eu não vou mostrar todo o hemograma. Semana que vem, depois que vocês fizerem a prova na terça-feira, eu sei que vocês vão esquecer de mim até terça-feira, com toda a razão, tá bom? Mas quarta e quinta é só hematologia, de quarta em diante é só hematologia. E eu vou dar essa aula num tempo maior, aproveitando que nós temos o tempo de prática. Eu devo até dar um intervalo para mim e para vocês, dentro dessas 4 horas, mas como vocês não tiveram tempo de estudar o eritrograma, a abordagem da anemia, eu vou bem devagar e recordando a matéria teórica, tá bom? Que vocês não tiveram tempo de estudar no assíncrono, porque vocês, com certeza, vão estar mobilizados para a prova de urinálise. Mas eu vou mostrar as ferramentas que eu vou utilizar na quarta e na quinta que vem. Combinados? E olha, uma vantagem que a gente vai usar além do tempo maior. Se vocês tiverem espaço de assistir a aula de quarta e de quinta, fica melhor porque fica reforçado, ok? E até a próxima semana, sem ser semana que vem, né? Eu vou ficar em cima de vocês para a gente estudar leucócitos. Mas não se preocupa não, porque eu vou focar nos princípios mais elementares, ou seja, entender o quanto que está alterado. Porque não basta dizer, está com anemia. Vamos ver esse princípio agora. Opa, desculpe aqui. Vou maximizar aqui. Bom, então, o laudo hematológico. Isso daqui vai ser a prova de vocês. Nós vamos dar exames para vocês interpretarem em casa e nós vamos fazer perguntas pinceladas de interpretação. Perguntas bem objetivas, porque cada exame tem conjecturas, não dá para perguntar tudo sobre exame. E primeira coisa que você tem que fazer é olhar o mais geral que tem, que é esquece o exame, veja o paciente. Ele é da espécie ruminante, é um bovino, tem febre, é um indicativo de alteração inflamatórias, tem congestão de mucosas, pelos secos e arrepiados, TPC, tempo de preenchimento capilar ou refil capilar prolongado e diarreia. Esse animal está desidratado e aparentemente está com a manifestação inflamatória. Tá? O que isso interfere no exame? No que está em vermelho, no eritrograma, desidratação, que é perda de água no organismo, aqui foi pelo diarreia. A febre compromete, a falta d'água compromete. A perda de água no organismo diminui a quantidade de plasma. Então, os elementos, os corpúsculos que estão suspensos neles, que são os eritrócitos, que tem maior quantidade, tem os milhões, eles ficam concentrados. E é o que vocês estão vendo aqui. Então, o protocolo que eu quero que vocês se condicionem, que eu sei que é antididático, é saturado, é poluído, mas é o que vocês vão ter, e eu vou dar hemograma de vários laboratórios. Esse daqui foi eu que fiz, tá? Mas eu vou dar um hemograma do LabVet, lógico, vou dar um hemograma do Labocane, lá da Joana Paz,
Fabrício me arranja outro hemograma, vai também mostrar protocolo de bioquímica. Lamento, mas vocês vão ter números obtidos, que aqui estão em vermelho, e valores normais, que são intervalos de confiança, tá? Aquela curva de Gauss, do valor normal. Então, aqui eu tenho avaliando a série vermelha do hemograma. Observe, eu tenho 13 milhões de hemácias e o normal vai de 5 milhões a 10 milhões. Então, eu tenho o quê? Um aumento do número de eritrócitos. Eu tenho 18 gramas por decilitro de hemoglobina e o normal vai até 15, vai de 8 a 15 gramas por decilitro. Eu tenho um aumento da quantidade de hemoglobina média por volume de sangue. Média não, aumento da quantidade de hemoglobina por volume de sangue. E o hematócrito, que é aquele tubinho centrifugado, onde eu vejo o volume do compactado de eritrócitos em relação ao sangue todo, deu 54%. De 100% do sangue, 54% é volume de glóbulos vermelhos. Também está aumentado. Essas 3 determinações dizem respeito a uma única célula. São 3 maneiras, 3 determinações diferentes de se abordar a mesma célula. E todas elas estão aumentadas porque a tendência é a mesma. Se eu tivesse um decréscimo, uma anemia, a tendência é que todas as 3 tivessem diminuída, porque o número de hemácias comporta uma quantidade de hemoglobina e ocupa esses eritrócitos ocupam um determinado volume em percentual no sangue. Então, aqui no caso, eu tenho o oposto da anemia. Alguém se arrisca a falar o que é? É uma poli, muito, sufixo de muito, cito, cite, célula, emia. Tudo que tiver emia é relativo ao sangue, vem de aemos sangues. É uma policitemia. É o oposto do decréscimo dessas determinações, que se chamaria o quê? Anemia. Alguém que gosta de português vai achar ruim. Mas, professor, A é sufixo de negação. Anemia significa sem sangue. E eu digo, mas o cachimbo fez a boca torta. O certo seria oligocitemia, mas consagrou-se anemia. Combinados? Anemia é a diminuição. Aqui nós temos uma policitemia. E como alteração também, nós temos esses Mzinhos aqui, a gente não vai usar, que são valores médios usados nas anemias, para classificar anemias. Mas aqui também, como alteração, nós temos uma sufixo próteo. Proteína, emia, sangue, uma hiperproteinemia. Quando eu tenho policitemia e hiperproteinemia, eu posso jurar que meu sangue, meu eritrograma está sob efeito de hemoconcentração. A parte inflamatória eu vou deixar para o leucograma quando a gente chegar lá. Mas é uma interpretação que eu tentei mostrar aqui como fosse mais simples. Então, vamos ver o exame básico, que é o hemograma e complementos. O eritrograma, então, ele consta de uma contagem de hemácias, de uma determinação de hematócrito e uma de hemoglobina. E qualquer uma dessas 3 determinações me avalia alteração quantitativa no eritrócito. O que é alteração quantitativa no eritrócito? Aqui, uma policitemia. E eu podia ter uma anemia. E uma anemia o quê? Discreta, moderada, intensa ou severa. Então, ela é a primeira interpretação e a mais importante, porque é a mais confiável. Além dessas 3 determinações, e aqui está destacado o hematócrito, porque as 3 avaliam a mesma coisa. Possibilidade de alteração quantitativa. Então, na prática, por questão de praticidade, eu escolho uma. E foi consagrado o hematócrito. Fabrício, você está aí? Estou sim, CH. Pois é, querido. Vê se você concorda comigo. Mas contador eletrônico não faz hematócrito. Ele calcula o hematócrito pela contagem de hemácias e pela determinação de hemoglobina. Quando o laboratório é consciente, como o LabVet, ele centrifuga, faz o hematócrito manualmente
e monitora, controla o hematócrito calculado do contador eletrônico. Aí, nesse sentido, Fabrício, que eu queria discutir com vocês e queria que os alunos tentassem acompanhar, que no caso de laboratórios que dão resultado de contagem eletrônica, ou seja, não faz hematócrito, hematócrito a máquina calcula. E você sabe que aquele laboratório também não centrifuga hematócrito, tá? Porque é um laboratório que tem uma demanda, faz muito exame. Eu, particularmente, eu preferia dar mais credibilidade à hemoglobina. Concorda? Assim, até uma máxima que eu conheço é de hemoglobina para contador automatizado, né? E hematócrito para laboratório manual, com técnica manual. Isso. Né? Mas o LabVet faz os dois. Sabe por quê? Porque essa máxima que o Fabrício fala reforça o que eu mencionei. Só que você não sabe como é que está a condição, se o laboratório está controlando ou não aquele hematócrito. De qualquer maneira, é uma determinação que foi consagrada e junto com a hemoglobina, as mais confiáveis na interpretação do eritrograma. Que as contagens celulares de hemácias, sejam automatizadas, sejam manuais, elas intrinsecamente têm um percentual de erro elevado. Sim. Mas aí, no caso, o Carlos Henrique, vocês então corrigem o que sai da máquina, você ajusta de acordo com o hematócrito. Controla, e o que não está igual ao manual, a gente muda. E às vezes tem que mudar. Entendi. Tá. É um controle que a gente faz, Fabrício. Exatamente. Né? Então, você... Até o próprio fabricante, né? Quando o técnico mesmo dá, ele fala isso. A gente aceita 1, 2, assim, de diferença, né? Claro que nem sempre vai bater 100%, mas não pode ter muita discrepância. Aí, quando tem, a gente corrige. Ou faz de novo. Entendi, perfeito. Até com relação a essa questão da hemoglobina, né? Pela técnica manual, a acurácia até diminui também, pela possibilidade de erro analítico, né? Então, comparando também hematócrito e hemoglobina na técnica manual, o hematócrito ainda é mais preciso, tem menos chance de... Depende. Se você fizer hemoglobina, eu tenho um trabalho que prova isso, se você fizer hemoglobina pela técnica padrão ouro, que é aquela ciano-meta-hemoglobina, ou Van Camp e Gistra, a hemoglobina é mais confiável que o hematócrito. Te mando o trabalho. Tá. Aí é questão de técnica, né? Aham. Qual técnica que você usa? É aquela coisa. Eu posso fazer proteína plasmática por refratometria ou por biureto. Biureto é melhor, né? Bom, aí a conversa ficou muito patologista clínico, né? Os índices eritrocitários, gente, eu queria que vocês guardassem que esses são valores médios, são divisões, são relações matemáticas entre essas 3 determinações e são utilizados para a classificação das anemias, e eu vou reforçar eles depois. Então, você tem o tamanho médio do eritrócito na população anêmica, volume globular ou corpuscular médio, e a concentração de hemoglobina corpuscular ou globular média, que é a quantidade média de hemoglobina que tem no eritrócito daquele paciente anêmico. O leucograma vai ser a aula daqui a 2 semanas. E lembrando, hematologia sem números. O esfregaço, eu vou observar alterações morfológicas, que no caso do eritrograma vão estar focados para hemácias. Então, essas são nossas ferramentas básicas. O eritrograma tem consolidado, na sua interpretação de alterações quantitativas, o hematócrito, tá? Dá essa polêmica da hemoglobina, mas o hematócrito é que ficou na cultura do clínico. E as observações de microscopias, e isso daí vai ser complementado por uma proteína plasmática refratométrica, pobre mais limpinha. O que é pobre mais limpinha? Só dá trabalho pipetar o plasma de um sangue total separado ou quebrar um tubo de microhematócrito na parte do plasma, colocar no refratômetro e ter uma proteína refratométrica. Isso vai ajudar a monitorar o grau de hidratação que interfere no eritrograma, como vocês viram naquele bovino, vai ajudar a ter uma ideia do estado nutricional do animal, porque um animal desconhecido com proteína baixa, você pode pensar que ele é mal nutrido.
E isso reflete principalmente em anemias, que a Professor, seu áudio está mutado. Você mutou seu microfone. A gente não está te ouvindo. Liga o microfone. A gente não está te ouvindo. Pronto, agora está ouvindo? Agora a gente está. Professor, você deve ter clicado na barra de espaço sem querer do teclado. Eu devo o quê? Ter clicado no espaço do teclado sem querer. É verdade. Ih, não sabia não. A barra do espaço faz com que a gente fique mutado? Maria? Faz, porque pode ter sido a última coisa que mexeu aqui. Aí ele também abre a câmera se mexer por último. Ah, boa. Então, eu vou voltar aqui. Pronto. Compartilhar uma janela. Partilhei. Então, eu estou aqui, concordam? Sim. Estão vendo? Então, os complementos básicos, a proteína total, deu para vocês me ouvirem aqui? A proteína total, a contagem de eritrócitos jovens, para determinar se uma anemia está sendo ou não respondida pela medula óssea, se o organismo tenta ou não compensar essa anemia, e a pesquisa de hematozoários. E é lógico que nosso hemograma veterinário ele consta com esses complementos que são simples, rápidos e econômicos. E tem de ter plaquetas, no caso de cães, para ter uma pista para a doença do carrapato. Tem de ter fibrinogênio, no caso refratométrico, para ruminantes, para avaliar a resposta inflamatória. Aqui é complemento do leucograma. Mas em vermelho está todo o eritrograma. Fala. Desculpa interromper. O fibrinogênio ele também não é importante para os equinos? Herbívoros, ruminantes e herbívoros, ruminantes e equinos. É importante sim. Não me venha com hemograma de herbívoros sem ruminante, sem fibrinogênio. Estou trocando. Então, passando adiante, estão vendo? Pesquisa de hematozoários. Complementando com capa leucocitária, a pesquisa de hematozoário ela está dentro de observações de microscopia, mas como ela gasta tempo, ela é cobrada à parte, encarece um pouco o exame, na maioria dos laboratórios. Estão acompanhando? Então, as determinações. Eu vou focar principalmente o hematócrito. Tá? Se o meu hematócrito estiver decrescido, como é que chama? Diminuição do número de hemácias e ou da hemoglobina e ou do número do hematócrito. Como é que chama? Termo técnico. Está escrito. Chama anemia. Mas anemia, ponto. Não vem dizer que está com anemia, não. Eu posso ter uma anemia discreta ou marginal, que está na faixa dos 30%, que o mínimo normal de hematócrito é 37%. Quando essa anemia chega na faixa dos 20%, de 21% a 28%, 29%, é uma anemia moderada. É lógico que eu vou considerar o quê? A idade, o sexo, o valor adequado para considerar. Quando o hematócrito abaixar de 20%, costuma ser uma anemia severa. E abaixar de 12% é uma anemia intensa. Aqui eu não fiz a distinção, não. Então, a primeira interpretação mais fácil, mais óbvia, que eu vou querer que vocês façam nos exames, é ver a gravidade das alterações. Guardaram isso? Gravidade.
Porque é horrível você pegar um colega, mas aqui meu paciente está com trombocitopenia. Às vezes está com 150 mil e está com agregado plaquetário. Aí fala assim, repete o exame. Aí não vai ficar pensando em erliquiose, porque é uma trombocitopenia marginal. Está com leucopenia, 4.800. O mínimo normal é 5.000. É leucopenia discreta. Mas está com a leucopenia de 900 leucócitos, abaixo de 1.000. Para tudo, que isso é intensa. Pode correr para dar antibiótico, que ele está sujeito à infecção oportunista. Aí é pânico geral. Então, estão entendendo que a primeira interpretação que eu vou cobrar de vocês nos exames é o critério de gravidade da alteração quantitativa? Que vocês vão associar com a questão morfológica e passando pelo filtro clínico. Se está desidratado, hemoconcentrado. E aí, cadê minha apresentação? Sumiu. Desculpe, gente. A gente está vendo. Agora que sumiu. Mas é que some para mim. Não sei explicar por quê. Partilhei. Pronto, agora vai. E aí, vamos ver. Se tiver normal, normocitemia. Mas até isso tem que ser considerado. Está normal baixo, normal médio ou normal alto? Quase virando uma policitemia. Está normal com desidratação? Pode ter uma anemia discreta mascarada. Ou pode ter uma policitemia, que é de gravidade menor, mas foi o que a gente viu naquele animal. E não, é relativamente... Pode ser sério. Pode dar problema renal. E os índices hematimétricos, como eu falei, são valores médios que relacionam essas 3 determinações eritrocitárias. Isso daí vai dar 6 possibilidades de laudos, que eu não quero que vocês se preocupem com isso, porque a chance de vocês obterem uma interpretação confiável deles é muito baixa. Eles são pouco confiáveis se o exame não for sequenciado. Então, pelo volume corpuscular médio, pelo tamanho médio do eritrócito no paciente anêmico, porque eles são usados nas anemias, eu posso ter eritrócitos com tamanho menor do que o normal, nas anemias microcíticas, posso ter eritrócitos em um paciente anêmico, com hematócrito baixo, mas com hemácias de tamanho normal, normocíticas, com hemácias de tamanho maior do que o normal, macrocítica, e posso, pelo VCM, obter quantidade média de hemoglobina menor do que o normal, por eritrócito, hipocrômica, ou aquele paciente anêmico está com a quantidade de hemoglobina dentro do normal. Hipercrômica não existe, só se tiver erro de laboratório ou hemólise, porque não cabe mais do que um determinado percentual de hemoglobina no eritrócito. E eu ainda tenho um terceiro índice, que mede a mesma coisa que o CHCM, que relaciona outros parâmetros, mas o CHCM é mais confiável, porque ele relaciona hematócrito e hemoglobina. Ele não usa número de hemácias, então ele é melhor. Com isso, eu tenho 6 laudos. Eu posso ter uma anemia macrocítica hipocrômica, uma anemia que os eritrócitos estão com tamanho maior do que o normal e estão com pouca hemoglobina. É anemia de resposta. É a célula jovem, que é maior do que o normal e ainda não está toda hemoglobinizada. Mas eu posso ter uma anemia pulando lá para o próximo item, macrocítica normocrômica. E agora? Eu posso correlacionar com o quê? Deficiência de B12? Gente, as correlações interpretativas desses índices são muito imprecisas. Então, a gente vão assimilando esses índices aos poucos. A maneira correta de abordar a anemia é pela gravidade da alteração e depois ver pela contagem de eritrócitos jovens, reticulócitos, se está sendo respondida ou não essa anemia. Isso, em termos prognósticos de avaliação clínica, é mais confiável. Mas eu tenho de dar isso para vocês e vou dar, mas eu já estou focando
que essa determinação, índices hematimétricos, são de baixa confiabilidade. Se tornam mais confiáveis se bem enquadrados nos resultados e se principalmente em exames sequenciais. E é lógico, qualquer uma dessas alterações morfológicas, que são morfológicas que eu digo, de microscopia, elas têm de ser associadas com esses índices hematimétricos, porque há uma correlação. Se eu pego uma anemia macrocítica, eu estou esperando o quê? Diferença de eritrócito com tamanho maior na microscopia. E vocês vão ver que tem N termos técnicos a serem aprendidos aqui. E aí nós temos os laudos. 2 complementos. A proteína pode estar diminuída, hipoproteinemia, pode estar normal ou pode estar aumentada. E lembrando, isso é uma proteína refratométrica. É só para você ter uma especulação geral. Se você quer complementar, você vai fazer uma proteína bioquímica, fazendo principalmente proteína total bioquimicamente, pelo método lá do biureto, ou o que seja, vendo a fração albumina e globulina. E se desdobrar, eletroforese, aí é mais caro. Contagem de eritrócitos jovens, indicado nas anemias, reticulocitopenia na anemia sem resposta, reticulocitose na anemia com resposta. Lembrando, são células jovens, ainda imaturas, não totalmente hemoglobinizadas, mas com uma certa capacidade de transporte de oxigênio, que são mobilizadas na resposta à anemia. Mobilizadas de onde? Da medula óssea. Por quem? Pelo organismo que está em hipóxia. No rim é percebido a hipóxia e aumenta um hormônio que vai estimular a medula a lançar essas células para a circulação, que é a eritropoetina que vocês vão estudar. Com um detalhe, a liberação de células é em ordem de maturidade. O reticulócito não tem núcleo, mas até eritrócitos nucleados podem ser mobilizados numa resposta intensa. O metarubrócito, no caso. Não me venha com hemograma de cão sem plaquetas, porque pode elencar uma erliquiose como possibilidade, não estou dizendo que é, mas pode ser, e trombocitopenia. E, ressaltando o que a gente viu, cuidados na amostragem pré-analítica de plaquetas. As trombocitoses, elas têm uma importância, mas não tão grande quanto a trombocitopenia. Pesquisa de hematozoários em esfregaço. Esse esfregaço saiu primeiro, né? E aqui vocês têm um hemograma do LabVet, onde eu estou destacando aqui que eu estou pedindo para vocês, baseado no que eu já falei agora, para me interpretar esse eritrograma. Estou esperando. Manuela, Marcelo, Henrique Prata. Estou esperando. Me faz qualquer interpretação desse eritrograma, sabendo que o eritrograma tem as 3 determinações, hemácias, hemoglobina e hematócrito. Pode fazer todos os valores estão baixos, né? Maravilhoso. Pode parar por aí que você já acertou o que eu queria. Ele está com uma anemia. Se você disser isso para o colega no telefone, aí o colega vai falar assim, tá, mas qual a gravidade dessa anemia? Essa anemia é discreta ou marginal. Não se preocupe, que eu vou colocar... Escreve aí, Henrique. Entendeu o que a Carolina falou? Essa anemia está com anemia e é discreta. Então, gente, eu não preciso me preocupar em termos de gravidade com essa anemia. Eu vou focar o quê? Na trombocitopenia, que está intensa. Está abaixo de 50 mil. Normal é de 200 a 500 mil. Está uma trombocitopenia tão intensa que já está manifestando clinicamente com fragilidade capilar, petequias e epistaxe. Bom, por curiosidade, e a leucopenia? Ela é moderada. Considerem o normal, 5 mil, 6 mil. Considere o intenso, próximo de 1.000 leucócitos. 2.700, isso não tem arbítrio, é de livro. A anemia tem arbítrio. O Schaub botou a tabela e eu vou mostrar para vocês. Mas a leucopenia é questão de bom senso, porque eu sei que abaixo de 1.000 leucócitos
Antibiótico terapia. O animal está sujeito à infecção oportunista, porque tem tão pouco leucócito para defender o organismo que ele vai ter diarreia, vai ter problema respiratório. O da sinomose tem isso, porque é imunossupressora. Mas depois a pneumonia e a diarreia acabam dando uma leucocitose, porque a dinâmica de leucócito é muito grande. Mas o que eu quero treinar com vocês é o primeiro princípio interpretativo e o mais importante. Está com a ALT elevada, alanina aminotransferase, perfil hepático. E está com proteinúria na urina. Quanto de proteinúria? Quantos cruzes? Quanto de ALT, de perfil hepático, de enzima hepática? Quanto de anemia? Vocês estão me entendendo? É o mais óbvio e é o que as pessoas esquecem. É ver a gravidade da alteração. Agora, se essa anemia é normocítica, normocrômica, porque 70, normocítica, tamanho médio, 33, normocrômica, e se ela é sem resposta medular, porque 1950 de reticulócitos, o normal para responder é maior do que 60 mil. Então, anemia sem resposta, tá? Junto com leucopenia e trombocitopenia, eu tenho uma pancitopenia. Aqui deprimiu da medula óssea. Vamos por calma. Dei spoiler. Tudo bem? Mariana, é pancitopenia mesmo. Você deu spoiler antes de mim, agora que eu vi o chat. É isso mesmo, Mariana. Perfeito. Pancitopenia. Eu também já escutei um outro termo. Você falou que, nesse caso, ela está deprimindo a medula. Nesse caso, esse animal está com uma anemia arregenerativa? Exatamente. Eu não gosto de arregenerativa porque vai confundir com o termo do desvio à esquerda. Desvio à esquerda, que é um termo de leucócitos. Eu prefiro simplificar falando uma anemia arresponsiva, ou uma anemia sem resposta medular, porque a quantidade de reticulócitos aqui está abaixo do normal, está reticulocitopenia. Podia estar ausente ou podia estar inadequado. É uma anemia arresponsiva, mas é também chamado arregenerativa. Isso é o quê? O que são jogos pan-americanos? São jogos de toda a América, né? O que é uma pancitopenia? É o decréscimo de todas as linhagens. Pancitopenia, eu tenho o quê? Um decréscimo da linhagem eritrocitária, um decréscimo da linhagem leucocitária e de plaquetas. Agora, eu poderia ter uma bicitopenia, ou seja, eu poderia ter eritrócitos normais, vamos supor que ele desidratasse e levasse essa anemia na hemoconcentração para o normal, e eu só ficasse com leucopenia e trombocitopenia. Eu poderia ter uma bicitopenia. Tudo bem? Olha, lembre-se que nós estamos lidando com 3 primos com especializações diferentes. Eritrócitos, oxigenação. É como se fosse um primo que fizesse a área humanas. Ele é professor de história. Leucócitos, sistema fagocítico e imune. Ele fez área biomédica, é médico, é medicina humana. E aqui, plaquetas, pensa alguém fez área técnica, engenharia. São 3 células completamente especializadas, mas vêm de um precursor comum. Então, se eu tenho uma depressão dessa célula-tronco hematopoética, as 3 vão estar decrescidas. No PAN geral, citocélula, penia. Confundi? As células são especializadas, uma para oxigênio, outra para defesa, sistema fagocítico imune, e outra para hemostasia. Mas elas vêm da mesma linhagem. Então, se eu pegar lá na medula óssea, tudo depende se eu vou ter inibidores multiespecíficos ou monoespecíficos. Ou estímulo também, né? Porque, geralmente, quando a gente vai interpretar hemograma, é apenas uma linhagem que se destaca. Aqui as 3 se destacaram, mas minha ênfase está na trombocitopenia, que está grave, que está manifestando. Mas eu sei que provavelmente é depressão da medula óssea. É que eritrócito circula meses na circulação. No cão, quase 4 meses, 110 dias. Então demora a decrescer.
Leucócitos circula horas, decresce mais rápido, mas é produzido mais intensamente. Aqui é plaquetas. Depende do que está causando. Isso pode ser erlíquia. Eu vou fazer um 4DX, eu vou pesquisar hematozoário. Dificilmente eu vou achar, porque eu tenho pouco leucócito para procurar. Mas o 4DX e o PCR vai me dar a informação. A clínica tem carrapato? Ah, mas ele toma Cipari, que só pegou um carrapato. Um basta. Bom, posso passar adiante? Série branca a gente vai ver mais tarde, mas olha o que espera para vocês. Leucopenia, leucocitose, monocitose, linfopenia. Gente, tem um monte de termo técnico. Já vai ter na série vermelha, imagine na série branca. Então, eu vou fazer um dicionário de termos técnicos para vocês. E vão ficar por aqui e deixar a Cristiane comentar alguma coisa junto com o Fabrício, ou vocês, né? Eu só queria... E vou botar o vídeo da Gisele e o do nosso laboratório no grupo, tá bom? Não, CH, pode ficar à vontade. Não, eu acho que não tem mais, acho que dúvida nenhuma. Eu acho que o que a gente não fez, que foi no início, foi apresentar o Fabrício, né? Vamos apresentar agora, então. Fabrício, abra a câmera. Vou abrir a câmera aqui. Você está composto, não está, Fabrício? Sim. Não sei se a câmera já está... Acho que ainda não abriu, né? Não sei se demora para abrir. Tá abrindo aqui. Esse é para quem não... né? Esse é o Fabrício, o professor, ele é egresso da casa. A gente falou ontem, né? Ele foi o aprovado no processo seletivo para professor substituto, então ele vai estar aqui com a gente até esse semestre, os próximos, né? E vai estar ajudando a gente na parte de bioquímica, tá? E nas outras partes também, igual a gente tem sempre feito. Né? A gente já deu as boas-vindas para ele, mas novamente, né, Fabrício, seja bem-vindo, a gente ficou muito feliz, né? É sempre bom eu brinco que o bom filho a casa torna, né? Então, assim, seja bem-vindo, acolhido, e a gente está aqui para poder ajudar no que a gente puder, tá bom? Ótimo, obrigado. Eu me graduei aqui, né, para os que não me conhecem ainda, fiz a minha graduação, concluí em 2009, e ainda sou do tempo que a gente nem tinha o programa de residência em patologia clínica ainda firmado, né? Mas fui aluno do professor Carlos Henrique, da professora Cristiane. Fui aluno ainda... Eu te dei aula, Fabrício? Sim, de terapêutica. É. Eu tô ficando velha mesmo. Foi da época do seu concurso de substituto, né, professora? É verdade, porque eu fui substituta antes. Mesmo depois que eu entrei, eu dei terapêutica há um tempo. Os novos alunos nem sabem, era uma disciplina que tinha na graduação, era parte da grade, chamava terapêutica. E aí eu dava essa disciplina junto com patologia clínica. Isso aí. Tô ficando velha, meu Deus! Fui aluno do professor Gilberto também, e eu fui seguindo os passos deles, né? Então, me especializei na área de patologia clínica, fiz o meu mestrado e doutorado aí na Rural, o mestrado lá na parasitologia com o professor Fábio Scott, professor da Parasito, e depois o doutorado com o professor Jairo Pinheiro, lá da Biofísica, né? Me focando aí principalmente na área de bioquímica. Então, já trabalho como professor aqui no Centro Universitário de Valença. Falei aqui porque eu moro em Valença atualmente. Então, trabalho aqui numa instituição particular, no Centro Universitário de Valença, e estou à disposição do que vocês precisarem aí também. Estou fazendo parte aí dos grupos do WhatsApp. Podem ficar à vontade para me contactar também, viu, pessoal? É um prazer enorme estar aqui de volta. E olha, desculpe, Fabrício, eu vou colocar esse peso em você, mas você tira isso de letra. Gente, ele vai descomplicar a bioquímica. Fabrício, vocês vão amar a aula dele. Eu não tenho outro termo, eu pensei exatamente, Cristiano, amar, porque o Fabrício é hiper, mega, super didático. Agora, ele não faz milagre, vocês têm que fazer a parte de vocês, tá bom? E com essa pressão toda, né? Se não descomplicar, imagina o nível de expectativa deles agora, hein? Eu não vou assistir para assimilar essa capacidade que ele tem, que ele não tem como ter, é o que a Cristiane falou, vocês vão amar a bioquímica que ele vai dar. Agora,
tem que fazer força, gente, porque... E eu e o Carlos Henrique vamos tirar a casquinha. Casquinha, miolo, tudo. Agora, gente, olha só. O ensino, ele é ativo, ele é proativo. Vocês têm de fazer a parte de vocês. Lembre que é a formação de vocês. E patologia clínica, mesmo que vocês não forem atuar na clínica, vai servir para o dia a dia de vocês, no pessoal. Vocês vão fazer exames, vocês têm de entender o que são biomarcadores e aproveitem, tá bom? Então, hemograma sempre vai existir e a bioquímica complementa. E a Cristiane já facilitou para vocês muita coisa na urinálise e no perfil bioquímico. E a gente, no final, a gente tem um plus. Nós vamos ter, se tudo der certo, né? Aula... Não vai ter, Cristiane? Interpretação conjunta? Então, Carlos Henrique, a gente tem que... Isso que ontem a gente estava falando, tem que olhar aquele cronograma, dar uma olhada, porque tem que agendar a terceira avaliação, que é quando a gente, na verdade, fazia essa interpretação de casos conjuntos. Então, dá uma olhada lá. Tá. A gente pode fazer fora do horário, aí a gente vê. Né? Eu acho que eles vão querer, ainda mais uma turma pequena que promete ser interessada. Então, mas dá uma olhada lá nas datas. Ficou faltando agendar essa última avaliação. Depois eu interajo com vocês. Tá. Fala, Fabrício. Não tem mais nada para dizer, não. Ou a menos que você queira que eu fale mais alguma coisa. Ficou faltando alguma coisa da minha apresentação inicial? Não. Algo a mais para acrescentar? Então tá bom. Ele é super acessível, super amigo e vocês estão bem. Porque a bioquímica que ele vai apresentar para vocês não é aquela bioquímica básica, que ele sabe, que ele domina, e por isso ele é tão bom. Mas ele vai apresentar uma bioquímica clínica aplicada, que vai usar aqueles fundamentos básicos. Eu acho que até esse encontro final, né, como vocês estavam comentando, a gente podia tentar mesmo fazer os três juntos, né, numa última aula, seria bem legal. A gente normalmente faz, Fabrício, a gente faz 2 aulas assim, só que esse semestre está muito curto. Pega 2 feriados, assim, além dos feriados, além do semestre da Rural tá mais curto, pega feriado de terça. Então, vamos olhar o cronograma melhor e aí a gente vê o que a gente consegue fazer. Tá? Perfeito. Tá, até lá. E até mais alguém também que queira iniciar algum projeto de pesquisa, né? Também a gente pode fazer em parceria aqui com alguns alunos que sejam daqui da instituição também, fazer um projeto conjunto, também seria bem legal. Estou à disposição aí dos que se interessarem também por patologia clínica, viu, pessoal? Fiquem à vontade aí para me contactar também. Bom, terminei minha fala, Carlos Henrique, professora. Fiquem à vontade aí para complementar. Então, depois eu olho e comento com você, Cristiane. Então tá, acho que é isso. Ô, Fabrício, você ficar me chamando de professora, cara. Né? Pois é. Eu demorei para acostumar com o Carlos Henrique, mas também isso é um costume aqui. Até principalmente quando a gente está na frente dos alunos, geralmente a gente se refere como professor, professora, né? Entre nós, assim. Né? Também nunca gostei muito disso, não. Eu falo meu nome mesmo e eles me chamam pelo nome. Mas aí é um hábito que eu peguei aqui com eles, aqui na instituição. Perdoa. Fica com a sensação que eu já estou muito mais velha do que eu sou. Então tá bom, vou chamar de Cristiano. Tá certo. Então tá.